Olá pessoal, vamos à pergunta de hoje. Quais são, sinceramente, seus 5 maiores pontos fracos? Como você poderia melhorá-los? Geralmente essa pergunta é feita em situações de entrevista de emprego e a reação das pessoas é diversa. Então, assim, às vezes elas não sabem dizer os seus pontos fracos porque nunca pararam para pensar a respeito, ou sabem um ou outro, mas não tem profundidade em relação ao que vão dizer, segurança. Então, elas se sentem vulneráveis. E mesmo que elas saibam a respeito dessa pergunta e tenham preparado uma resposta, na situação elas ficam nervosas, muito apreensivas a respeito de como vão responder e se é realmente aquilo que elas devem dizer. A questão é: por qual motivo você tem tanto medo, tanta insegurança de falar a respeito dos seus pontos fracos? Você acredita que isso vai lhe colocar abaixo das outras pessoas? Isso vai lhe subjugar em relação a elas? Vai dar margem para que elas possam humilhar você ou ter você nas mãos e poder manipulá-lo, controlá-lo de alguma forma? Por qual motivo, por qual razão você hesita tanto em falar a respeito de si, das suas vulnerabilidades? É algo que é necessário pensar, refletir e buscar a resposta. E a resposta está dentro de você. Talvez está no seu histórico de vida, talvez está relacionado a alguma experiência aversiva, negativa que você teve há algum tempo atrás. Então, é necessário fazer essa imersão em si para saber o motivo de tanta resistência a falar a respeito dos pontos fracos. Agora, algo que veio aqui à minha mente em relação a isso é de que às vezes as pessoas sabem o que dizer porque elas ouviram alguém falar, se identificaram de alguma forma e começam a compartilhar. E geralmente são respostas vazias, que não têm muito a ver com a personalidade delas. Então, por exemplo, quais são seus pontos fracos? A pessoa responde: eu sou muito perfeccionista. Isso no meio corporativo já até ficou muito batido dizer isso. Eu sou perfeccionista. Porque por trás dessa resposta, muitas vezes, há alguém que tem dificuldade em assumir os próprios erros, em dizer as falhas que possui e acaba falando que é perfeccionista, mas com a intenção de esconder a fraqueza. Ou seja, eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que eu chego a falhar só de tão bom que eu sou. A resposta, muitas vezes, por trás de dizer eu sou perfeccionista, é essa. E às vezes as pessoas falam eu sou ansioso, mas falam que são ansiosas porque essa palavra está muito comum hoje entre as pessoas. Dizem, eu sou ansioso. Mas será que são de fato ansiosas? Será que são perfeccionistas? Agora dizer, olha, eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe. Parece assim que vai ser um tiro no pé dizer isso. Ou eu sou impaciente, eu sou nervoso, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso. Eu estou falando exemplos diversos. Não necessariamente você vai dizer isso em uma entrevista de emprego, até porque esse vídeo não é direcionado a isso. É também, mas por qual motivo que as pessoas têm dificuldade, por exemplo, em dizer que têm inveja, em dizer que são orgulhosas, que são arrogantes? Por qual motivo? Elas têm esse medo, mas têm mais facilidade em dizer que são ansiosas, perfeccionistas, que são muito dadas ao outro. Por qual razão? É algo que eu reflito a respeito, encorajo você
a também fazer essas reflexões e, por vezes, o que nós consideramos pontos fracos em nós é porque estamos nos comparando às potencialidades e pontos fortes de outras pessoas. E aí, nessa comparação, ou vamos nos sentir menores ou superiores. Geralmente é isso que acontece. As pessoas costumam se comparar e quase que nunca elas vão se sentir iguais àquela outra pessoa. E aí vem aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de mediocridade, tudo por conta de comparação. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pregadora que eu gosto muito de ouvir. Ela disse o seguinte: muitas vezes queremos ser iguais a todo mundo, diferentes de todo mundo, mas nós não queremos ser a gente. Você tem habilidades, você tem talentos, há coisas nas suas mãos que você pode muito bem desenvolver. Talvez você canta muito bem e está para baixo porque não sabe cozinhar muito bem. Eu gostaria de ser Masterchef, eu gostaria de ser um bake-off. E eu não sou, mas você canta. Talvez você faz uma unha como ninguém. Talvez você maquia como ninguém. E é realmente como ninguém, porque você é um ser único, exclusivo. Você não é insubstituível, ou melhor, você não é indispensável. Você não é indispensável. Você é insubstituível. Porque jamais houve alguém, há alguém na Terra, ou jamais haverá alguém exatamente igual a você, com suas características físicas, com seu histórico de vida, com suas vivências, suas capacidades. Jamais. Mas você é indispensável. É por isso que nas empresas, por vezes, há uma rotatividade. E muito disso se dá pelo comportamento das pessoas. Elas são mais demitidas pelo comportamento do que pelo currículo. Isso é fato. Agora, no seu comportamento, há um repertório de ações, de atitudes, de inferioridade, de comparação, de dificuldade de assumir os pontos fracos. Às vezes, o que você considera ponto fraco são pontos fortes para outra pessoa. Talvez você não está valorizando aquilo que você pode fazer. Será que é isso? Você já parou para listar os seus pontos fortes? Você está mantendo o foco mais nas suas fraquezas do que nas suas potencialidades? Talvez você se sente mal a respeito de si porque você quer ter o que o outro tem, quer fazer o que o outro faz, quer ser o outro, mas você nunca vai ser o outro. Sabe por quê? Porque o outro já está ocupado. Eu encorajo você a ser a melhor versão de si mesmo. Se olhar no espelho, se abraçar. Tem coisas que talvez você não goste na sua aparência, no seu jeito de ser. Mas você pode analisar isso, você pode fazer um inventário da sua vida e constantemente buscar o autoconhecimento e se abraçar, se amar, se respeitar. Isso é fundamental. Um dos maiores problemas que as pessoas têm é não gostarem de si mesmas. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas têm. Não gostam de si mesmas, não gostam da voz que têm, das roupas que possuem, são ingratas, estão mantendo foco mais nos pontos fracos do que nas potencialidades, comunicam de forma negativa a respeito de si. Eu não sou bom, eu não posso, eu não consigo, não vai dar para mim, é difícil demais. Isso são linguagens negativas. Você comunica e aí você pensa negativamente a respeito de si, você se sente mal, você acredita nisso e isso acontece. E talvez você está colhendo coisas que são resultantes da sua comunicação.
dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas crenças, que nesse caso estão sendo limitantes e não fortalecedoras. Crenças fortalecedoras são alimentadas a partir do momento que você decide comunicar bem a respeito de si, a olhar de maneira diferente para si mesmo e se abraçar e trabalhar com aquilo que você tem nas suas mãos. Eu encorajo você a fazer isso, a ser a melhor versão de si, a brilhar aí nesse mundo, a usar aquilo que você tem para abençoar outras pessoas, sair do lugar de comodidade, de autopiedade, de autocomiseração, e erguer a sua cabeça, andar com a cabeça levantada. E isso não tem nada a ver com uma atitude de orgulho, arrogância, prepotência, soberba, altivez. Pelo contrário, significa que você está tomando uma atitude de acordo, ou melhor, uma atitude com vista a aumentar a sua autoestima, que é o querer a si mesmo, é o se aceitar, e também a melhorar a sua autoimagem, o seu conceito, quando você olha para o espelho, e se apreciar. Faça isso. Antes de sair de casa, diga palavras positivas, fortalecedoras, olhando nos seus olhos diante do espelho. Coloque os ombros para trás, mantenha uma postura reta, ereta, segura, confiante. E mesmo que você não se sinta confiante, você pode agir de forma confiante. Você pode dar o passo a cada dia nessa direção de se autoconhecer, de desenvolver a autoestima, a autoimagem. Ok? Focalize naquilo que você pode desenvolver. Você pode sim reconhecer seus pontos fracos. E eu encorajo você a manter o foco ainda mais. Manter o foco maior nas suas potencialidades. Porque a partir daí você vai se sentir muito melhor, muito mais feliz. E os resultados vão ser de abundância, de satisfação, de regozijo, de paz, de alegria, de contentamento na sua vida. Ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.